Hoje eu vou te contar como é que funciona o serviço de design para redes sociais aqui na empresa. Alô, freelas, tudo bem? Aqui é a Simária do Estúdio Una e hoje eu vou compartilhar com vocês uma das melhores formas de ter recorrência com serviços de design, que é fechando serviços de design para o Instagram, design para social media. E nada melhor do que compartilhar exatamente o meu processo aqui na Una. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para você receber todos os próximos conteúdos e de deixar o teu joinha para levar esse vídeo para mais pessoas também. Uma das maiores dificuldades dos designers é ter recorrência, ou seja, fechar um contrato fixo com o cliente para receber o mesmo valor todos os meses. Quando você fecha projetos pontuais, como uma identidade visual, uma landing page, você pode até cobrar um valor mais alto do que um serviço de design para redes sociais. Porém, depois de finalizado, você não recebe mais nada do cliente se você não tiver outros serviços. Por isso que você incluir dentro da tua esteira de serviços o design para redes sociais é fundamental para que você tenha essa recorrência, já que dentro do Instagram, o jogo do Instagram é a constância. Então, é algo que você não consegue produzir em um mês e ficar 2 meses sem, né? O ideal é você produzir todos os dias ali, todas as semanas, para que o perfil do cliente seja conhecido, alcance mais pessoas, que aumente as vendas, enfim. Então, bora lá que eu quero compartilhar como que é o meu processo. Primeiro, contato. Hoje a maior parte dos clientes que eu fecho são de prospecção passiva, ou seja, os clientes eles vêm até mim, eu não preciso ir atrás deles. Então é através do meu conteúdo no Instagram, indicações de clientes, do Google, então essas pessoas me encontram por lá. E nesse primeiro contato, eu não passo logo de cara um orçamento. Então o cliente ele entrou em contato comigo, ele pediu um orçamento ali para criação de 12 posts para o Instagram. Eu não mando logo de cara os valores para ele, né? Eu faço uma sequência de perguntas, que é um levantamento de necessidades ou um pré-briefing, né? É que eu chamo aqui na Una de pré-briefing. Nesse primeiro contato eu vou entender o que o cliente precisa de verdade. E isso é extremamente importante, porque, por exemplo, se o cliente lhe solicita um orçamento de design para redes sociais e você entra no perfil desse cliente e ele não tem uma foto estratégica, é algo pixelado, é uma imagem ruim, a biografia não tá otimizada, não tem link na bio, não tem destaques, as legendas não convertem, o conteúdo não é estratégico, não adianta você chegar nessa empresa criando um carrossel, criando posts lindos, maravilhosos, porque o design não salva conteúdo ruim, não salva perfil ruim. Então, ele pode até te contratar durante 1 mês, 2 meses, mas ele não vai ver resultado. Ele vai encarar aquilo apenas como um boleto para pagar todos os meses, como um custo, mas não como algo que dá retorno para ele. Então, é importante que o perfil do cliente esteja otimizado para que você venda apenas o design. Para ter resultados no Instagram, é uma junção de vários fatores, né? E os 2 principais são conteúdo e constância. O design, ele potencializa a tua mensagem. Ele deixa o teu conteúdo mais acessível, mais dinâmico, mais interativo, mais interessante. Ele faz a pessoa ficar presa, né? O design tem essa função de chamar a atenção. Então, em uma infinidade de feeds, de posts, é um design que às vezes vai chamar a atenção daquela pessoa que tá ali navegando na internet. Me senti muito velha falando isso, mas tudo bem. Então, qual que é o principal insight aqui? Se o cliente ele chega solicitando um orçamento de design para as redes sociais, eu não vendo um pacote de artes. Eu vendo serviço de análise de perfil com alinhamento visual. Vai ser um serviço de um valor menor, mas eu tenho certeza que vai funcionar muito melhor pro cliente do que eu vender um pacote de post que ele vai fechar por 1 mês e depois ele não vai ficar feliz com o meu trabalho, ele não vai ver resultado e talvez ele não feche os próximos meses comigo. Esse é um serviço mais estratégico para aquele cliente que não tem um perfil otimizado no Instagram, um perfil preparado para produzir conteúdo, para atrair pessoas. Então, nesse serviço, eu analiso todo o perfil do cliente, eu monto a biografia, eu defino quais vão ser os destaques, eu faço as capas desses destaques, eu arrumo a fotinho de perfil, eu deixo o linkzinho pronto ali pro cliente, eu mostro para ele como fazer, né, como que é o ideal, ele colocar o link do WhatsApp, ele colocar um site dele, ele usar uma ferramenta onde vai aparecer vários links, enfim. Também dentro desse serviço eu dou uma consultoria de conteúdo para ensinar o cliente a produzir conteúdo estratégico para o Instagram e de quebra eu também crio 3 templates para o cliente produzir conteúdo. No início eu fazia em formato de template, ou seja, eu criava o design e o cliente depois ele adaptava. Isso eu fazia antes. Agora eu faço 3 posts prontos. Então geralmente são os 3 posts fixados do perfil. Então eu deixo
pronto ali pro cliente já publicar e eu crio essa identidade visual do perfil. Não é o logo, tá, pessoal? Muita gente tem essa dúvida. Ah, identidade visual, você cria um logo? Não, eu não crio logo. Eu crio apenas ali a definição de cor, se o cliente não tiver, tá? Geralmente o cliente às vezes já tem uma paleta de cores, um logo, então eu apenas uso aquelas cores da marca dele. Mas quando o cliente não tem nada, eu defino as cores, as fontes, os elementos, o estilo visual que eu vou seguir nas criações, se é um estilo mais criativo, um estilo mais minimalista, um estilo mais nativo, high ticket, enfim, tem vários estilos de design, né? Se você quer aprender a estruturar e vender o serviço de análise de perfil, dentro do Rota 3K eu te ensino exatamente isso. O link vai estar aqui na descrição. Briefing. Pronto, digamos que o cliente já tem um perfil otimizado, que ele já tem um social media, ou ele mesmo já produz os conteúdos, ele apenas quer delegar o design. Então, fechou. Aí eu já apresentei a proposta comercial, já enviei o contrato, já fechei com o cliente e agora a gente inicia de fato o serviço aqui na Una. O primeiro passo de todos, não tem como pular, gente, é o processo de briefing. O briefing é uma sequência de perguntas para você entender a real necessidade do cliente, para entender a empresa, a história, o posicionamento dele, o que ele quer mostrar através das redes sociais, quais são os objetivos. E tem duas perguntas que são fundamentais, que desde que eu coloquei no meu briefing eu reduzi muita quantidade de alterações e deixei meus clientes muito mais satisfeitos. As duas perguntas são as seguintes. A primeira, quais são as suas referências? Quais perfis você mais gosta no Instagram e por quê? Muita gente só pede o link de referência e esquece de perguntar pro cliente o porquê que ele gosta daquilo ali. Eu sempre faço isso porque daí eu entendo se o cliente gostou do estilo da fonte, se ele gostou das cores, se ele gostou do estilo visual, da composição, o que exatamente ele gostou. Então eu sempre pergunto pra ele isso em cada referência que ele me manda. Foi assim que eu fiz um briefing com uma advogada uma vez e eu fiz essa pergunta. E eu perguntei, a segunda pergunta, né, eu vou falar a segunda pergunta, que é quais perfis você não gosta, qual tipo de arte você não gosta e por quê. E ela me mandou um estilo de um concorrente que usava imagens de advogados, assim, tudo de preto, né, aquele bem padrão, assim, de braços cruzados, e ela falou que ela não queria aquilo ali, ela não queria seguir esse padrão de pessoas muito sérias, de blazer, né, enfim, de roupas sociais. Então ali eu já entendi o que a minha cliente não queria. Então eu já sabia que eu ia seguir por um caminho completamente diferente. Então essas duas perguntas você precisa ter e sempre perguntando por que ele gosta ou por que ele não gosta daquela referência que ele colocou. Por aqui, quando é um serviço de design para redes sociais, um pacote pequeno, um serviço mais pontual, eu envio esse briefing em formato de perguntas dentro de um documento do Google. Eu não coloco em formulários porque eu acho que acaba limitando. Eu sempre fiz assim, na verdade, em documento, porque daí o cliente coloca link, o cliente coloca imagem, ele escreve do jeito que ele quiser, enfim. Então pra mim funciona muito bem. Mas você pode fazer em formato de reunião. Eu sempre indico para serviços de um ticket mais alto, então uma landing page, uma identidade visual, eu indico muito. Ou serviço de social media, um serviço mais completo que vai além do design, sempre faça esse briefing em reunião, né? Ou em formulário também é uma outra opção. Semana de setup. Aqui na Una eu sempre faço um processo de onboarding com os meus clientes para eles entenderem quais são os próximos passos, né? Como utilizar as ferramentas. Então, por exemplo, eu uso o Trello. Então eu sempre ensino o cliente como é que funciona ali, como que ele deve adicionar as informações, como ele deve solicitar alterações, como que vai ser a nossa comunicação, quais são os prazos, quais são as reuniões que a gente tem durante o mês, a reunião inicial, a reunião de brief, a reunião de resultados. Então esse é o processo de onboarding, onde eu deixo o cliente a par de tudo que vai acontecer. E dentro do meu processo de trabalho, eu deixo sempre uma semana de setup. Então o cliente fechou comigo na segunda-feira, na sexta-feira, por exemplo, eu tenho toda a outra semana inteira para analisar o briefing que ele respondeu, para pesquisar novas referências, para criar o primeiro post, para criar a primeira arte, que é o KV, né? Que é a imagem inicial, como se fosse um modelo para derivar para os próximos conteúdos, para próximas artes, e também para montar a apresentação de alinhamento visual que eu vou explicar, né, daqui a pouco para vocês. Então eu uso essa primeira semana para fazer com calma. É claro, gente, que depois eu não vou demorar uma semana para criar um design de um carrossel, design de um post no Instagram, né? Mas nesse primeiro contato, nesse primeiro momento que eu fechei com o cliente, eu gosto de ter esse tempo para que eu faça com calma, para que eu pesquise, para que eu realmente chegue em algo único e exclusivo para aquele cliente. Então eu sempre deixo isso muito bem avisado, já tá dentro do meu processo, dentro da minha proposta comercial, dentro do contrato, enfim, que tem uma semana de setup, né, para entender o cliente, para conversar com o cliente, para analisar o briefing e dar sequência nas criações. Alinhamento visual.
Um dos maiores erros que eu cometia lá no início era fechar com o cliente, por exemplo, 8 posts, né? O design de 8 posts e entregar tudo de uma vez. Por quê? O que acontecia? O cliente ele olhava e ele pedia alteração. Simara, muda a cor, muda o logo de lugar e muda a imagem X e Y. Não são alterações complexas, você concorda comigo? Mas alterar em 8 artes acaba levando tempo. Então, se eu fizer a primeira apenas e validar a primeira, o restante vai seguir do mesmo jeito. Vai ser a mesma fonte, vai ser o mesmo estilo. É claro que eu vou modificar, mas o estilo visual vai ser o mesmo. O logo vai ficar no mesmo lugar, o jeitinho das informações vão ser daquele jeito. Então, agora eu sempre faço a primeira e aprovo para seguir com as próximas. Então, além de fazer só a primeira arte, eu também faço uma reunião de alinhamento visual. E como é que funciona isso na prática? Durante essa uma semana de setup que eu falei para vocês, eu leio todo o briefing, analiso, busco novas referências, coloco observações das referências que o cliente adicionou. Por exemplo, se eu não concordo muito com aquela referência, com aquelas cores que ele colocou, eu vou criar uma apresentação para defender a minha ideia, para colocar as referências que eu busquei, referências que eu acredito que tem mais a ver com a essência da marca, tem mais a ver com o nicho, com o mercado. Então eu monto essa apresentação para realmente defender o meu projeto, aquela arte, a primeira arte que eu for criar, que vai ser a última coisa que eu vou mostrar na apresentação pro cliente. Por fim, né, depois de apresentar tudo que o cliente respondeu no briefing, todas as minhas pesquisas, todas as referências analisadas, eu coloco ali a arte que eu criei, que é o KV, né, essa primeira imagem modelo, que vai fazer, que eu vou derivar as próximas, e eu defendo a minha ideia. Então eu pontuo por que eu coloquei aquelas cores, por que eu escolhi aquelas fontes, por que eu escolhi aquela imagem, aquele estilo visual. Então eu me baseio em dados, em pesquisas, em concorrentes, em referências do mercado, do que funciona e do que não funciona para defender a minha ideia. O que acontece quando você finaliza essa apresentação? Dificilmente o cliente vai pedir para alterar alguma coisa boba do teu projeto, para aumentar o logo, para aumentar a cor não, para alterar a cor. Tá? Por quê? O que aconteceu durante essa reunião? Primeiro que ele te viu como autoridade, né? Você, afinal, defendeu a tua ideia, você mostrou que realmente teve pesquisa, que você não é um apertador de botões. Você elevou o nível de consciência dele sobre a importância do design e ele sabe que o profissional ali que entende sobre isso é você. Então essa reunião serve muito pra isso também. Se você chegar pra esse cliente e enviar apenas um print ali da arte que você acabou de terminar no Photoshop, envia no WhatsApp ou sobe no Trello, o cliente ele vai olhar aquilo sozinho e falar... Nossa, eu não gostei de como ficou. Porque ele não entendeu por que você chegou naquele projeto, ele não entendeu por que você fez daquela forma, mesmo que você tenha seguido as referências dele, ainda assim pode acontecer, sabe? E pra não ficar nesse vai e vem de informações e muda isso e muda aquilo, você já mata essas dúvidas dentro dessa reunião. Essa dica aqui já vale o teu like aqui embaixo, pra você começar a aplicar essa estratégia logo essa semana aí no seu negócio. Inclusive, no dia 14 de outubro, na próxima segunda-feira, eu vou abrir vagas para o treinamento Freela Alto Nível, o método FAN 2.0 totalmente atualizado, são mais de 40 horas de conteúdo. Você vai aprender sobre como estruturar o seu negócio do zero, como montar o seu estúdio, como montar a sua agência, como começar a ser freelancer de design, todos os pontos, tá? Desde a parte burocrática de criação de e-mail, emissão de nota fiscal, contrato, organização de empresa, até a parte de criação de portfólio para transformar o seu portfólio em um imã de clientes, proposta comercial, negociação, vendas, como produzir conteúdo para o teu Instagram para atrair clientes. Gente, é um dos cursos mais completos do mercado. Esses aqui, ó, são os resultados. Tenho alunos que já saíram do MEI para microempresa, ou seja, ultrapassaram o faturamento anual do MEI, que é mais de 6 mil reais por mês. Tenho alunos que fecharam contratos de 10 mil, de 5 mil, de 3 mil. Enfim, os prints estão aqui, vocês vão ver na página de vendas também. Quando a gente for publicar no dia 14 de outubro. Além disso, você tem acesso à comunidade no WhatsApp para ter contato com todos os outros alunos, acesso à nossa plataforma de freelancers, contrate um freela.com.br, você vai receber o teu cadastro, você vai criar o teu portfólio dentro dessa plataforma e eu sempre divulgo no meu perfil, então as pessoas que me buscam e eu não atendo as demandas, eles vão encontrar vocês. Então, assim, muitas oportunidades. Você consegue fechar projetos com alunos dentro da comunidade, tem vários alunos que fizeram parceria
parcerias, que fizeram sociedades, além dessa plataforma própria nossa. Então, se você quer fechar com os melhores clientes do mercado, viver 100% do design, no dia 14 de outubro é a sua chance. O link para você entrar na lista VIP, para você não perder de jeito nenhum, tá aqui embaixo. Mas eu recomendo que você me siga lá no Instagram, @estudiouna, para você não perder nenhuma informação. Só para te dar um gostinho do poder do fã, olha só esses resultados aqui. A Joyce fechou um projeto de identidade visual por R$10.000. Um único projeto por R$10.000. A Maísa fechou com uma agência de Portugal. E a Aninha fechou um contrato de €400. Isso é mais de R$2.000. A Jane fechou 3 contratos de R$1.000. Ela dobrou o valor dos projetos dela depois do fã. E a Gabi está quase chegando a R$4.000 por mês, só como freelancer de design. Tudo isso trabalhando no conforto das suas próprias casas e trabalhando com o que amam, né? O design. Então, se você quer dar um gás no seu negócio, se você quer conquistar os melhores clientes, faturar alto como designer, já clica aí no link para se inscrever na lista VIP para receber essa oferta no dia 14 de outubro. Entregas. Aprovada essa primeira arte, nesse primeiro modelo, eu dou sequência nos próximos conteúdos. Eu costumo sempre trabalhar com entregas semanais. Então, por exemplo, o cliente ele sobe os conteúdos na semana anterior e na outra semana eu faço todas as entregas. Eu costumo também dividir as minhas semanas de acordo com as demandas. Então, por exemplo, toda segunda-feira é dia de reunião aqui. Então é ali que eu marco reunião com cliente, reunião com aluno, reunião com parceiros. Terça-feira eu foco exclusivamente em parcerias com agências que eu tenho. Na quarta é focado em 2 outros clientes e assim por diante. Então é uma forma que eu faço para me organizar e até mesmo para saber se eu consigo ou não atender novas demandas. A organização, gente, eu utilizo o Trello. Então eu monto um Trello para cada cliente e eu ensino ele a usar. Então nessa reunião, geralmente na reunião de onboarding, eu falo para ele exatamente como que ele deve subir as informações, como que ele deve pedir as alterações. Então eu deixo isso muito bem alinhado, porque evita desentendimentos, evita dores de cabeça para ambas as partes, né? Quando as duas pessoas elas estão muito bem alinhadas, não tem erro, gente, sempre vai dar certo. Agora me conta aqui nos comentários, tem alguma coisa aqui do meu processo que você ainda não fazia? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.